Alô, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos nós, nesse dia, 4 de fevereiro de 2022, graças a Deus, estamos aqui, firmes, fortes na fé, irmãos, embora fracos, no corpo, mas fortes no espírito, pela palavra, pela obediência, pela oração, pela meditação, pela vigilância, Graças a Deus, Vigiai e orai, para não cairdes em tentação, para não cairdes em ventos de doutrina, Não cairdes em ventos de doutrina que contradiz a palavra, Que for contrário à sã doutrina, nós devemos rechaçar, Nós devemos combater, nós devemos, abominar, porque está se rebelando contra a palavra. Ou seja, aquela doutrina é uma rebelião, contra a palavra. E a rebelião nós sabemos que é pura feitiçaria, não é isso? E idolatria, E amém, E graças a Deus. Pois é, então estamos aí, firmes, continuar aqui com a nossa pequena caminhada, em direção, ao entendimento das heresias, Então tudo isso aqui que nós estamos vendo é para a gente ter base para entender por que esse cristianismo existe, Catolicismo romano, protestantismo, Com as suas igrejas, Com os seus templos, com os seus dízimos, Com as suas doutrinas contrárias à sã doutrina dos apóstolos. Então nós estamos vendo isso aqui, as bases, Estamos falando aqui de um tal de Fílon de Alexandria, que era um judeu grego, e que ele resolveu, empregar o que se chama de interpretação alegórica às Escrituras. Aí o Irineu, que foi um irmão, foi um bispo da igreja, que combateu algumas heresias, mas parece que ele caiu em outras, infelizmente. E aí ele disse o quê? Que essa interpretação, a interpretação das Escrituras, ele refutou as interpretações dos gnósticos e dos alegóricos e dos filósofos gregos, Porque todos eles liam as Escrituras e iam lá interpretar do jeito que eles achavam que devia ser. Aí o Fílon também apresentou a sua ideia, de interpretação, de entendimento. Então ele refutou todas essas interpretações e disse que a interpretação das Escrituras tem uma regra de verdade e de fé. Então essa aí foi a grande contribuição dele para o entendimento das Escrituras. Tem uma regra de verdade e de fé, não podendo se basear, em critérios racionais, quer dizer, em critérios de razão, Ou seja, em opiniões particulares, Porque nós sabemos que a nossa razão, ela tem vários sentidos, A racionalidade, ela depende da minha opinião, ou ela influencia a minha opinião, Então, se eu tenho uma opinião errada, a minha racionalidade é errada. Se eu tenho uma opinião verdadeira, a minha racionalidade é verdadeira. Então ele está colocando aqui que a verdade da fé, que a regra de verdade e de fé para entender as Escrituras, para interpretar as Escrituras, não pode se basear em critérios racionais. Ou ele que está querendo dizer em opiniões particulares, Tem que levar em conta o quê? A doutrina e a tradição, A doutrina apostólica e a tradição que a igreja transmite desde os apóstolos, Então essa posição de Irineu foi porque foi em virtude das interpretações que os diversos grupos gnósticos ou não gnósticos,
faziam das Escrituras, tendo como base a filosofia grega, né? Além da interpretação alegórica desse Fílon de Alexandria, ou da escola de Alexandria, né? Que nós vimos aí, as quais Irineu rechaçou e afirmou serem incompatíveis com a tradição cristã, né? Os judeus gregos, quer dizer, os judeus que nasceram na Grécia e que seguiam, né, de certa forma, as filosofias gregas, eles usavam a Septuaginta, né? A Septuaginta é o quê? É a tradução dos escritos hebraicos para o grego, né? Certo? Então eles estavam usando lá a Septuaginta. Então esses judeus, eles eram filósofos, né? Eles habitavam lá em Alexandria, em Antioquia principalmente, né? Habitavam em tudo quanto era canto, mas principalmente em Alexandria e Antioquia, que eram os dois grandes centros judaicos e gregos, né? Aí eles interpretavam as escrituras de 4 formas. Então nós vamos ver aqui, né? Primeiro, o que eles chamavam de interpretação rabínica, né? Dos rabinos, né? Que era restrita, né? E com regras rígidas. Eles chamavam lá de midrash, né? Ou midráxica. A outra interpretação era esotérica, né? Era esotérica, realizada para adquirir conhecimento dos mistérios sagrados, né? Esotérico aí é exatamente o quê? Procurar aí, né? No ar, né? Na transcendência, digamos assim, no ar aí, os conhecimentos de alguém que possa dar esses conhecimentos, né? Ou alguém que eu estou dizendo aí são os espíritos malignos, né? Ou os espíritos de Deus. Mas, na verdade, essa interpretação esotérica ela não tem nada a ver com o entendimento das Escrituras. A outra interpretação é a literal, né irmãos? Que tinha o seu centro principal em Antioquia. Era chamada de Pexé, né? Pechar. Era uma leitura simples dos textos, refletindo a história dos hebreus e a sua relação com o Criador, né? Era uma leitura simples e tal, se falava alguma coisa e não se fazia nenhuma ligação com o que estava escrito em outros locais. E a outra interpretação era a alegórica, né? Que teve o seu desenvolvimento em Alexandria, né? E consistia no quê? Uma busca de sentidos além do texto, né? Tipo a esotérica também é assim, né? Era uma busca externa, né? As escrituras para explicar o infinito e as passagens obscuras ou incoerentes, ou ditas incoerentes, né? Por eles, bem como defender a transcendência de Deus, né? Transcendência de Deus significa o quê? Que Deus estava lá num local que ninguém o conhecia, né? E nem podia conhecê-lo, digamos, né? Então isso aí era uma prática judaica, né? Esse tipo de interpretação era também uma prática judaica, como também a esotérica, né? Que originou, né? Que deu origem à Cabala, né? Certo? Então vamos ver essas coisas aí depois. Estamos aqui no geral, depois a gente vai ver específico. Então era uma prática judaica, né? Essa interpretação alegórica, que o Fílon, né? Utilizou para a interpretação filosófica do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, né, da Lei de Moisés, né? Então, para o Fílon, a leitura filosófica era uma chave imprescindível, né, para compreender as Escrituras Sagradas, né? Certo? Então, ó, essa palavra midrash, né? Ela significa, parece que ela significa caminho, né? Certo? Ela é encontrada lá em 2 Crônicas 13:22,
que é uma interpretação profunda das Escrituras, né, que tenta penetrar e revelar o espírito das Escrituras, examinando os sentidos que não são óbvios, né? É uma interpretação além do texto. Sim, irmão, vamos parar por aqui hoje, né? Amanhã nós continuaremos, se Deus quiser. Paz seja com todos nós e amém.